Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz, que apesar de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e vejo crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção, caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Valeu, Ed. Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma noite de evangelho. A gente hoje aqui tem a presença do nosso amigo, irmão aí, Gesualdo Costa, mais uma vez com a gente. Vamos falar mais um pouquinho sobre compromissos, né? Semana passada a gente deu uma pitadinha com a Jussara, e essa semana a gente vai falar um pouquinho as lições que a gente vai tirar desses compromissos, tudo que tem por trás quando a gente fala desse assunto, né? O Gesualdo vai trazer para a gente um pouco sobre isso. Tá bom? Mas enquanto o pessoal dá o boa noite aí, eu vou jogando boa noite aqui na tela. Vamos para uma segunda música que o Edmar já preparou aqui pra gente. Vamos lá, Ed. Vamos lá. Abra a janela do seu coração e deixe o seu olhar compartilhar essa emoção. Olhe quantos irmãos estão a esperar, precisam de você para se levantar. Então como fazer? Pergunta o teu ser. É só começar com o simples amo você. La 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, com simples
tô de volta aqui. Tava ajudando meu pai para assistir vocês aqui. A gente tem que fazer de tudo aqui, né? Não adianta, tem que participar de tudo. Se vira Bom, nos 30. se vira nos 30, exatamente. Gente, então, mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora. Para quem acompanha a nossa live, só para deixar claro, sim, eu estou de óculos, mas esse óculos não é de grau, então fiquem tranquilos, que é só um óculos para descansar a vista, porque recentemente eu não estava conseguindo ler o que estava escrito no livrinho, então era vista cansada. Mas hoje quem vai ler para a gente é a Cris, para não ter nenhum problema, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer a abertura aqui para a gente, a prece inicial, para a gente ir se harmonizando. E daqui a pouco a gente conversar um pouco aí com o Gesualdo. Vamos lá, gente. Então vamos agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, tendo a possibilidade de nos conectarmos mais uma vez com eles, e nos conectarmos também com todos que estão aqui online com a gente, trocar essa energia, trocar esse conhecimento, um momento de luz e de muita paz para todos em seus lares, que nós tenhamos a possibilidade aqui de ter um papo agradável, de principalmente fortalecer o nosso lado espiritual, tirar as nossas dúvidas e sair daqui um pouco mais compreensível com alguns assuntos que vamos abordar. Que tenhamos essa chance não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, Cris, por favor. O que sai daí? Deixa eu abrir seu microfone. Vamos lá. Boa noite a todos, seja muito bem-vindo, Gesualdo, da nossa casinha, nosso cantador, Tiago enxergando mais bonito, mais colorido a vida. E gratidão por nós podermos estar junto, renovando o nosso contato com os ensinamentos de Jesus, que nos acolhem com tanto amor, com tanto carinho, e que nós possamos estar com a nossa mente bastante aberta para o que a espiritualidade está nos trazendo hoje. E eu vou aqui abrir uma mensagem do livrinho para estar compartilhando com vocês, e geralmente sempre cai alguma coisa relacionada, né, com o que o nosso palestrante vai trazer. Veja Jesus e Deus como se fosse um sol. Ao orar, procure ver Deus como um sol, que envia raios fortíssimos sobre você. Sinta-os penetrando em todo o seu ser e dando-lhe saúde física, vigor intelectual e energia espiritual. Detenha-se a admirá-lo. Esteja certo de que coisas boas lhe estão sendo trazidas. Veja-se curado de enfermidades. Reconheça-se livre de embaraços, dúvidas e problemas. Agradeça de coração. Reverencie essa fonte de alegria e paz. Toda prática que ensina a bem viver é aprovada por Deus. É isso aí. Valorize, valorize tudo que temos à nossa volta. Muito bom, Cris. Gesualdo, vou abrir seu microfone para dar uma boa noite aqui, geral. Obrigado mais uma vez, tá? Que a gente tem aqui uma noite, como eu disse, de troca de conhecimento. E que principalmente eu peço para o pessoal que está aí nos comentários, participem. Mandem suas mensagens, façam suas perguntas, que depois da explanação do Gesualdo, a ideia é a gente bater um papo aí de 5, 10 minutinhos para conversar sobre o que vocês interagiram, tá bom? Então, Gesualdo, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. Que os nossos amigos espirituais estejam com você. A gente vai sair da tela e eu vou deixar aqui para você falar com a gente, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz.
Paulo Daltro de Oliveira, em seu livro A Luz Dissipa as Trevas, ele narra uma singular história de um grande sábio que tinha 3 filhos, 3 filhos destinados também à sabedoria. Um dia, esses 3 filhos discutiam entre eles qual seria o maior obstáculo ao progresso individual de cada um de nós. E cada um tinha a sua opinião. Quando a discussão estava muito exacerbada, ao ponto deles se desentenderem, o pai observou que eles poderiam entrar em contenda e chamou os 3 à sua presença. E lhes disse: eu tenho uma missão para cada um de vocês. Eu quero que cada um de vocês leve ao nosso rei, ao nosso soberano local, um presente. Um de vocês levará uma pequena corça. O outro levará um vaso de porcelana. E o outro um bolo, para nós presentearmos o nosso rei, o nosso soberano. Dito isso, deu os 3 presentes, um a cada um dos filhos, para que eles levassem a majestade, e cada um eles iniciaram a viagem juntos. Uma pequena viagem de mais ou menos 3 milhas. E durante o trajeto, aquele que segurava o vaso de porcelana não concordou com o modo como o outro irmão puxava a pequena corça e tentou ajudá-lo como ele deveria conduzir sem machucar a pequena corça. Aquele que conduzia a pequena corça tentou ajudar ao irmão que carregava o bolo, para que ele carregasse o bolo de uma forma mais correta, para que o bolo não corresse o risco de cair. Aquele que carregava o bolo queria ajudar aquele que carregava o vaso de porcelana, para que ele carregasse de uma forma mais correta, para que o vaso não caísse, não se despedaçasse. Durante aquele pequeno trajeto, de repente, aquele que carregava o vaso de porcelana tentou se aproximar daquele que carregava a pequena corça para corrigir a forma como ele conduzia a pequena corça. Ao fazer isso, se desequilibrou e o vaso de porcelana caiu no chão. Ao cair no chão, o vaso de porcelana assustou a pequena corça, que saiu em desabalada carreira. Aquele que carregava o bolo tentou segurar a corça para que ela não escapasse, e se desequilibrou também, e o bolo caiu no chão, também se despedaçando, e a corça foi embora. Eles agora, de mãos vazias, retornaram ao seu pai, abalados, derrotados, sem terem cumprido a contento a missão que seu pai lhes havia confiado. Depois de narrar ao seu pai, cada um deles, o seu fracasso individual, o pai disse: quero ou desejo que cada um de vocês aprenda a lição com o acontecido. Um dos maiores obstáculos para o nosso crescimento individual, como eu ouvi na discussão de vocês logo cedo, o maior obstáculo ao nosso progresso individual é nos ocuparmos das funções dos outros. É querermos corrigir os outros para que os outros leiam segundo a nossa cartilha. Cada um precisa se preocupar com a sua própria missão. Porque quando nos preocupamos em demasiado com a missão do outro, esquecemos-nos da nossa própria missão. Meus amados, cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. Que missão é essa? A nossa intuição pode dizer. Cada um de nós tem um compromisso para com o nosso mundo material, porquanto estamos encarnados,
e temos obrigações com o nosso mundo, com o mundo em que vivemos, e temos também obrigações espirituais a tratar. Porque compromisso, conforme o tema da palestra sugere, é obrigação mais ou menos solene. Ou seja, o valor que damos a cada missão nos confiada, seja ela material ou seja ela espiritual. Só que eu quero deixar um enfoque aqui claro para a nossa missão do ponto de vista espiritual. Porque, na verdade, todos nós somos espíritos, essa é a grande realidade, vivenciando uma experiência humana. Então, não devemos nos preocupar somente com os problemas inerentes da matéria. Sim, precisamos cuidar do corpo e cuidar do espírito. Isso reza no Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que devemos nos preocupar. Só que tudo que for de material vai ficar. O que prevalece é sempre o espírito. E nós damos sempre muita importância, em demasiado, às coisas materiais, ao nosso trabalho, onde nos mantém, onde a gente tira o nosso salário, onde a gente tira a nossa subsistência. A gente dá muito valor para isso, esquecendo-nos muitas vezes dos nossos compromissos espirituais. Esquecemos-nos muitas vezes que somos espíritos, que no final das contas o que vai prevalecer é o espírito. Nenhum de nós veio para ficar. Nenhum de nós. E eu costumo dizer, eu tenho falado nas últimas lives, nas últimas palestras, que o homem precisa começar a olhar a vida do ponto de vista espiritual. Porque quando a gente olha a vida do ponto de vista espiritual, a gente vê o mundo e a vida com outros olhos. Não nos esquecendo, como já disse, dos nossos compromissos, ou seja, obrigações mais ou menos solenes, materiais também. Devemos ter responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa que todos nós temos. Então, para que nós tenhamos responsabilidade com tudo que a gente faz, a gente precisa dar valor a tudo aquilo que a gente faz. Seja um serviço banal, seja um serviço pequeno ou um serviço grandioso, todos nós devemos dar o devido valor àquilo. Todos os trabalhos, todas as atividades físicas, elas são nobres, não é? Aquele que constrói, ele tem que colocar sempre naquele trabalho um valor diferente. Eu estou construindo uma casa para alguém habitar. Essa casa vai marcar a história de quem a habitar no futuro. Eu sou responsável por isso. Ou seja, valorizar aquilo que está fazendo. Porque todo o trabalho é extremamente importante. Agora, o trabalho e os nossos compromissos espirituais também. Né? Tem uma coisa que eu tenho observado na humanidade física, do nosso mundo material, a questão da ética, da cidadania, que nos diz que nós temos direitos e deveres a cumprir. Nós temos esses dois segmentos e nós devemos estar inseridos nele. Direitos e deveres. E eu tenho observado que muitos de nós cobramos direitos. Ah, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, porque a Constituição me diz isso, porque eu tenho direito. Todo mundo só cobra os seus direitos, muitas vezes esquecendo-se de que temos direitos, aliás, deveres a cumprir. A gente cobra direitos, esquecendo-se que temos deveres a cumprir. Então, aquele que cumpre corretamente os seus deveres, automaticamente os seus direitos são observados. E ele nem se dá conta de que os direitos deles estão chegando, porque ele está mais preocupado com os deveres que ele tem que cumprir. Eu disse que a gente muitas vezes dá muita importância às coisas materiais. Quer ver um exemplo simples? Quando está chovendo, uma chuva torrencial, uma chuva forte, por exemplo, e eu estou escalado para ir ao centro espírita desenvolver determinado trabalho, muitas vezes eu não vou. Eu estou falando de uma forma genérica, mas pode ser qualquer um de nós. Eu não vou, porque eu sou um voluntário. Se eu não for, outro fará o meu trabalho lá na casa espírita, ou seja, em qualquer templo religioso que for. Eu não vou, afinal de contas eu sou voluntário, eu vou sair com esse tempo feio, com essa chuva torrencial, né? Eu não dou
a importância que deveria dar. Mas, se eu acordar de manhã e estiver chovendo e eu tiver que ir para o meu trabalho, onde eu ganho o meu sustento, eu não penso da mesma forma. Eu vou de qualquer maneira. Qual é a diferença, meus amados? Tudo isso vai ficar. Eu não quero dizer que devemos agir com o nosso trabalho, de ir ao trabalho, conforme nós agimos para ir ao centro. Porque corremos o risco de perder o emprego, de perder o trabalho. Mas por que não agimos da mesma forma com os assuntos espirituais? Com os nossos compromissos assumidos espiritualmente. E é muito importante. Muitas vezes a espiritualidade conta conosco para um trabalho mediúnico, né? E a gente não vai. Conta, é trabalhada, nós somos intuídos de alguma maneira, precisamos ir, e às vezes um compromisso pueril de última hora nos tira do caminho. E a gente não vai. Justamente naquele dia que tínhamos uma missão importante naquele trabalho. Então, a gente deveria ou deveremos mudar o nosso conceito de ver o mundo e ter mais responsabilidade. Né? Quando a gente assumir um compromisso, que é uma obrigação mais ou menos solene, dá a esse compromisso um caráter solene realmente. Então, a gente precisa fazer isso. Jesus, ele nos ensinou para não sermos mornos, para sermos quentes ou frios. A gente tem que se posicionar. A gente precisa ser quente ou ser frio. E a doutrina do Cristo não é uma doutrina fácil, meus amados. Não é uma doutrina fácil de ser seguida. Nós somos todos cristãos, porque desejamos seguir as pegadas do Mestre, mas, via de regra, a maioria de nós somos cristãos da boca para fora. Vocês sabiam disso? A gente não cumpre ou não procura cumprir aquilo que Jesus estabeleceu. Porque na doutrina espírita nós somos esclarecidos que Jesus é o nosso modelo e guia. Nosso modelo e nosso guia. O que é modelo? É aquele que a gente precisa seguir para parecer com ele, para sermos mais ou menos iguais. Ah, Jesus, peraí. Você está pedindo demais. Jesus é um espírito puro por excelência. Por isso que ele é o modelo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Lá em Lucas, ele não fala perfeito, ele fala sede misericordioso como misericordioso é o vosso Pai. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos inteligências em desenvolvimento. Nós somos seres inteligentes da criação. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, espírito puro por excelência, mas que passou pelos mesmos caminhos pelos quais estamos passando. E chegou aonde chegou, de 2000 anos para cá, certamente ele já evoluiu muito mais, porque a lei do progresso é dinâmica no universo, mas ele asseverou-nos que não nos admirássemos do que ele fazia, porque poderíamos fazer o que ele faz e muito mais, vírgula, se quiserdes. Então a gente precisa dar valor àquilo que a gente faz, precisa olhar o mundo do ponto de vista espiritual, porque é o que vai ficar. É o que vai ficar. Quando nascemos sozinhos, chorando, né? E quando morrermos, desencarnarmos, quando o nosso corpo morrer e tenhamos que sair do nosso corpo, vamos estar sozinhos também, com a nossa consciência. E é disso que eu quero tratar nessa live, para a gente se preocupar com isso, com as nossas obrigações, sem interferir na vida dos outros, esquecendo-nos de nós mesmos. Claro, interferir na vida dos outros quando for para ajudar, né? De uma forma tranquila, elevada, como o próprio Jesus ensinou-nos. Nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Não nos esqueçamos disso. Deus, que eu falei até na última palestra minha, ele é impossível de se materializar. Impossível. Porque Deus difere de tudo que é matéria. Então não dá para Deus se manifestar, principalmente aqui na Terra. Um planetinha de uma estrela de quinta grandeza chamado Sol, que vive na periferia, bem periférica da Via Láctea, uma galáxia que tem mais de 100 milhões de estrelas de grande grandeza, de primeira grandeza. Então, vai ser aqui na Terra que Deus vai se materializar. Aliás, Deus não se materializa porque ele difere de tudo que é matéria.
que é material. Mas Deus se utiliza dos espíritos, criação dele, para executar a sua vontade. Isso do ponto de vista material, físico, e do ponto de vista espiritual também. A única diferença entre nós e os espíritos encarnados é um corpo físico, que por enquanto temos. Eles já tiveram, logo terão outros também. Nós, por enquanto temos, logo deixaremos este corpo e voltaremos novamente quantas vezes forem necessárias. Por isso que eu quero focar mais no aspecto espiritual, sem nos esquecermos, é claro, dos nossos compromissos materiais, que são muito importantes. Não é? Para isso nós estamos aqui, para evoluirmos nos dois aspectos, para cuidarmos do corpo e cuidarmos do espírito. O Paulo, o maior discípulo que eu conheço do cristianismo, chama-se Paulo de Tarso, que era Saulo, e que se converteu na estrada de Damasco, e que era perseguidor dos cristãos, e que seguia a lei mosaica e não admitia outro tipo de comportamento ou de lei. Mas um dia encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco e transformou e revolucionou a própria consciência, ao ponto de dizer aos Gálatas que já não era ele mais que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Aquele era um compromisso que ele havia assumido com Jesus na estrada de Damasco. Interessante foi a pergunta que Paulo fez quando ficou cego na estrada de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? É uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Você já fez essa pergunta antes? Senhor, que queres que eu faça? Mas o mais importante não é a pergunta, mas a execução da vontade de Deus. Eu quero que você faça isso, e você fazer. Deus em relação a mim. Ora, se Deus é amor, é que você ame, é que você perdoe. Esse é o maior compromisso que temos com Deus e com a vida. Porque é assim que Deus se manifesta no plano físico. É assim que Deus... Ele escreve lá aos Gálatas, no capítulo 6, o Paulo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo haverá de colher. Veja que justiça absoluta, soberana de Deus. Deus é tão justo que só deixa que colhamos aquilo que plantarmos. Só que o que plantarmos, nós vamos colher. Se plantarmos coisas ruins, nós vamos colher aquilo. Não tem jeito. Nós somos artífices da nossa própria vida, construtores da nossa própria felicidade. Nisso está uma justiça incrível, que tem a ver com a lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. Olha que maravilha. Mas temos que ter responsabilidade. Temos que honrar os nossos compromissos. Uma vez, eu ia sair daqui de casa à tarde para um compromisso no Centro Espírita Caminho da Luz, e era uma chuva torrencial de verdade. Quase que eu não ia, mas venci aquele primeiro impulso de não querer ir e acabei indo. Cheguei no centro todo molhado, tive que enxugar um pouco as roupas molhadas, o guarda-chuva não deu conta, e foi o dia mais importante em que eu participei da Casa Espírita naquele dia. Porque tinha um homem que foi pela primeira vez na Casa Espírita e eu tinha exatamente o que ele precisava para ele mudar de vida. E fiz um atendimento a ele e a vida dele mudou, graças a Deus. E se eu não tivesse ido? Por isso que eu acho que nós devemos tratar com o mesmo carinho os compromissos que temos com a nossa religião, com Deus, com Jesus, né? Que temos também com a nossa empresa, com a empresa em que trabalhamos. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, são 3 capítulos somente. Ele nos deixa ali o maior legado moral que a humanidade conhece. O maior ensinamento moral que nós podemos conhecer. Não existe outro melhor no universo do que o ensinamento moral que Jesus ensina ali. Kardec pega aquele ensinamento moral de Jesus e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao ponto de Mahatma Gandhi dizer, se todos os outros escritos da Bíblia se perdessem, mas ficasse somente o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. Meus amados, é o que a gente precisa na nossa vida futura. É dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Não são os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que deram origem aos dogmas, as profecias ou os milagres. Não é isso.
mas os ensinamentos morais do Cristo. Porque se essas primeiras 4 partes do Evangelho a gente pode discutir, a moral de Jesus é imbatível. E sabe o que é que ele diz lá? Logo depois das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, que precisamos amar aos nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Olha só, olha o nosso compromisso qual que é, do ponto de vista espiritual. Amar aos nossos inimigos. Porque ele disse mais lá, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não são merecedores de entrar no reino dos céus. Então a nossa justiça precisa exceder. Porque se você amar quem te ama, qual é o mérito disso? Os foras da lei também fazem isso. Os escribas, os fariseus, as pessoas de má vida também amam quem lhes ama. Então não é vantagem nenhuma essa. Vantagem é você amar quem te persegue. Vantagem é você amar teu inimigo. Mas não dá para amar ao inimigo. Não dá, porque inimigo é inimigo. Então você tem que transformar esse inimigo em amigo. Aí sim você pode amar. Enquanto ele for teu inimigo, não tem como você amar. Agora, tudo isso é um processo. Como diz a doutrina espírita, o nosso coração bate de forma diferente diante de um desafeto, de um inimigo, do que de uma pessoa querida. É diferente, a energia é diferente. Então a gente precisa mudar isso. Esse é o processo. E esse é o nosso principal compromisso com a vida. Esse é o nosso principal. Por isso que eu disse que a doutrina do Cristo é uma doutrina muito difícil. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o caminho vai se mostrando por si mesmo. Né? A gente precisa dar o primeiro passo. Começa com a oração. Orando por aquele que a gente não gosta muito, que a gente considera nosso inimigo, nosso desafeto. E perdoando. Perdoando. Porque quando eu perdoo alguém que me fez mal, o beneficiado sou eu. Eu quebro um elo de ressentimentos e de ódio que só me faz sofrer. Aquele que foi perdoado ainda vai responder perante as leis de Deus, que nada passa sem que respondamos pelo que fizemos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não vai ser um perdão que vai livrar aquela pessoa do sofrimento ou do reparo. Então, aquele que perdoa é o melhor beneficiado. É um compromisso que temos. Jesus foi tão grande que ele disse que não é para perdoar somente 7 vezes, disse a Pedro, mas 70 vezes 7. Pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração. Se contra a minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. Precisamos perdoar. Porque o perdão só é bom e magnânimo para aquele que perdoa. É o grande ensinamento do Cristo. Então, a missão é amar ao inimigo. Como você não consegue amar ao inimigo, tem que transformá-lo em amigo, orando por ele, perdoando, não desejando-lhe o mal. Tudo isso é um processo que pode ser que não aconteça numa única existência. Que bom que se acontecesse, né? Que bom. Mas, via de regra, nós precisamos ainda de muito tempo para agir como Jesus agiu, perdoando seus algozes, no momento crucial do seu desencarne, daquele assassinato infame que a humanidade praticou no alto do Calvário. Ele ainda teve tempo, sentindo todas as dores que um humano pode sentir, de perdoar. Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Então a gente precisa seguir as pegadas do Cristo. Todas as missões, todos os nossos compromissos são importantes. O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10, quando fala da missão e da ocupação dos espíritos, eles narram que todas as atividades são importantes. O engenheiro que constrói uma casa, a missão dele é tão importante quanto o pedreiro que assenta os tijolos. Porque sem o pedreiro que assenta os tijolos, não vai ter casa pronta. Né?
o general, a missão do general é tão importante do que o soldado que leva a mensagem que o general enviou. Porque sem o soldado para levar a mensagem que o general determinou, não haveria comunicação, nem a missão seria cumprida. A questão 582, Kardec pergunta se a missão do pai paterna, se a atividade do pai é uma missão. E a resposta é que é uma das missões mais importantes, porque o pai ou uma mãe recebe um espírito para cuidar dele. E será-lhe pedido contas depois daquele espírito que o pai lhe confiou. Então é tudo uma missão. Né? Todas as missões dos espíritos encarnados ou desencarnados, elas são extremamente importantes. Então, a gente precisa percorrer todos os níveis, todas as ordens, todos os graus, todas as classes da escala espírita, para chegarmos no cume de espíritos puros como Jesus e sermos governadores de mundos, como Jesus é o nosso governador espiritual aqui da Terra. Vamos ser engenheiros siderais juntos com Deus. Vamos fazer progredir a humanidade, obedecendo à vontade de Deus. Porque é assim que funciona. Dos espíritos mais puros ou os mais imperfeitos, Deus se utiliza deles para que o universo entre em harmonia e tudo aconteça. Então precisamos, tudo que fizermos, meus amados, darmos valor, entendermos que somos instrumentos de Deus, como disse Francisco de Assis, fazei de mim um instrumento de tua paz. E aí fazermos as coisas com muito amor, com muita determinação. Sermos responsáveis do ponto de vista do amor, né? Sermos responsáveis do ponto de vista do bem. Não como aquela criança que a professora disse que precisava de 2 alunos responsáveis. Ele disse, eu sou responsável, professora. E a professora disse, por quê, garoto? Você fala que é responsável. Ah, professora, porque tudo que acontece de errado lá em casa, minha mãe fala que eu sou o responsável. Não é dessa responsabilidade que eu estou falando, mas da responsabilidade uns para com os outros. Não que eu interfira na vida, nas ocupações, nas atividades dos outros, olhando a vida dos outros, esquecendo-me da minha. Não é isso. Mas que eu me aproxime do outro para estender a mão, para levantar um caído, para ajudar. Né? E aonde quer que esteja alguém pedindo ajuda, que eu esteja ali. Para isso, eu tenho que ser responsável. Né? Eu tenho que ser espírita 24 horas por dia, até mesmo dormindo. Por que até mesmo dormindo? Porque eu tenho que dormir realmente como um cristão, como um espírita, me preparar para aquele evento maravilhoso do sono, onde eu serei liberto, emancipado do corpo espírita, do corpo físico temporariamente, e eu tenho que continuar o meu trabalho espírita. Porque é isso que é a realidade, é isso que o Espiritismo ensina, e nós, se nós praticarmos assim, a gente vai comprovar a veracidade de tudo isso. Né? A nossa cama, o nosso leito vai ser um santuário onde a gente vai se desprender e entrar na dimensão espiritual e continuar trabalhando. Porque Deus, como disse Jesus, trabalha incessantemente. E eu também, disse ele. Ora, os espíritos superiores, eles não se cansam de trabalhar. Aliás, eles se comprazem em fazer o bem. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos orientam que eles se comprazem, eles são felizes em fazer o bem, mas não param de trabalhar nunca. Nunca. Então, todas as nossas atividades, sejam elas profissionais, dentro de casa. E a missão? E a missão de um pai e de uma mãe? E o compromisso que nós temos quando nos casamos? E o juramento, e um compromisso assumido? Como é que a gente vê isso? Não existe um compromisso mais importante ou menos importante. Todos eles são importantíssimos. A missão do pai, a missão da mãe, a missão daquele que carrega um tijolo, a missão do engenheiro. Toda missão é importante e é de acordo com o grau evolutivo de cada um. Mas todos nós vamos passar pelas classes e ordens espirituais. Vamos ter que avançar. Então, esse é o objetivo da vida, meus amados. Não tem outro. Eu não sei se eu sou merecedor de mais um dia. Não sei. Daqui a pouco nós vamos dormir. Eu não sei se eu vou ser merecedor de mais um dia. Não sei.
Ninguém sabe. Por isso que hoje tem que ser o primeiro dia do resto de nossas vidas. Hoje precisa ser o primeiro dia do resto de nossas vidas. Meus amados, nós estamos aqui na Terra construindo a nossa casa no futuro. Nós estamos aqui na Terra construindo a nossa morada na espiritualidade. Vocês sabiam disso? Quando nós chegarmos lá, de acordo com o que realizarmos aqui na Terra, por isso que a missão daqui também é muito importante. Se nós dermos um valor espiritual a ela, nós vamos ser felizes ou não na vida futura, de acordo com o que a experiência que vivenciamos aqui na Terra, com a missão que nos foi imposta. Porque não existe uma reencarnação aleatória. Todas elas são programadas. Todas elas são programadas. A gente esquece. Eu não mereço passar por isso. Merece. Você pediu essa experiência. E se você for analisar direitinho a sua vida, né, fazer introspecção da sua vida, você vai entender que, pela intuição, que você tem aquilo que merece, que você pediu até aquilo. Não existe uma reencarnação sem uma programação. Todas elas são programadas e com a nossa participação. Chico Xavier dizia que na reencarnação ninguém erra de endereço. Estamos na família certa, no lugar certo. A gente só precisa entender isso. Viver de acordo com a vontade de Deus, obedecendo aquilo que nosso grande mestre, nosso guia, determinou. Estamos construindo a nossa casa futura. Né? Lembra da história daquele homem, construtor, que trabalhava para uma grande empresa, um grande construtor, já havia construído diversas casas para muita gente, né? E um dia ele resolveu se aposentar. Chegou para o seu patrão e disse: patrão, eu quero me aposentar. O patrão disse: mas não se aposente agora. Eu quero que você construa a última casa. Mas eu quero que você construa a casa. Vou deixar tudo que você precisa para que você compre do bom e do melhor, para que você construa a melhor casa que você já construiu na vida. Vou viajar. Quando eu voltar, eu quero a casa pronta. Para isso, você vai ter todos os instrumentos ao seu alcance, financeiros e manuais também, de mão de obra, para que você execute essa minha última vontade. E depois você pode se aposentar à vontade. Correto? Correto. Ele aceitou. Mas muito de má vontade, porque ele não queria mais trabalhar. Então o patrão viajou e ele foi construir a última casa muito de má vontade. Então, no lugar onde era para colocar pedras nobres, ele colocou qualquer tipo de pedra. Onde era para colocar madeiras de lei, ele comprou qualquer tipo de madeira. Onde era para colocar materiais de primeira, ele não deu muita importância e comprou qualquer tipo de material. Então, construiu aquela casa. Não foi a casa que o patrão havia pedido. Ele fez de má vontade, ele já estava cansado de construir. Então, fez aquela casa que não era a casa dos sonhos de ninguém. Um casebre. Uma casa que mais parecia um casebre. E o homem voltou. E o patrão voltou de viagem. E quando voltou, aquele construtor foi entregar a chave da casa, da última casa construída para o patrão. E, ao entregar a chave ao patrão, o patrão disse: essa é a casa dos sonhos que eu pedi para que você construísse. Ele falou: foi o que eu construí. Tá bom, meu filho, é uma pena que você pense que esta é a casa dos sonhos, porque esta casa é sua. Devolveu a chave para ele. Eu pedi para que você construísse essa casa para você, para te dar de presente pelos bons serviços prestados durante toda a vida. E aquele homem foi morar naquela casa caquética que ele havia construído de má vontade. Meus amados, nós estamos aqui construindo a nossa casa no futuro. E para isso, Deus, nosso Pai de amor, nos dá todas as ferramentas, né? Todos os ensinamentos. Ninguém pode dizer que não sabia do que devemos fazer para cumprirmos dignamente os nossos deveres, para que tenhamos os nossos direitos reservados. Eu quero agradecer a vocês pela participação e gostaria de desejar a vocês que os ventos da prosperidade sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante, que o sol da felicidade sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e te levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil,
e que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre suas cabeças. E até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado, Gisoldo. Muito obrigado. Nossa, essa história, essa última foi... A primeira também foi ótima. Nossa, essa daí, fantástica. Gisoldo, tivemos muita participação durante a sua apresentação aqui. Então, eu vou abrir espaço aqui para a gente conversar um pouco, tá? Pois não. Vamos lá. Vou tentar pegar aqui, não sei se vai dar tempo da gente fazer todas as perguntas, gente, mas vou tentar aqui. Eu, lá no começo, fiz uma pergunta, quando você estava falando de missão, né? E coloquei, nessa semana, a gente tem um grupo de estudos toda terça-feira às 8 horas, então quem tiver interesse até aí, a gente debate aleatoriamente sobre temas aí do Livro dos Espíritos, do Evangelho, é só mandar aqui no comentário que a gente entra em contato. E aí a gente viu, eu estava falando sobre felicidade e infelicidade relativa, né, que é um dos temas lá da pergunta, começa na pergunta 920 no Livro dos Espíritos. E nesse estudo fala-se se tem uma felicidade em comum, né, para todos os tipos de espírito, né? Porque felicidade é relativa, né, para cada um. E aí diz lá que na parte material quando a posse daquilo que é necessário, e na parte espiritual é a mentalidade, a consciência tranquila, né? Essa é a felicidade em comum para todos os espíritos. E aí eu perguntei aqui, será que a gente pode dizer então que a caridade é a missão em comum para todos os espíritos aqui na Terra? É a missão de todos nós. Fora da caridade não há salvação. Esse foi o grande ensinamento dos espíritos superiores, da equipe veneranda que trabalhou com Kardec. E o que é caridade, Tiago? A caridade é o amor em ação. O amor em ação. Quando você age com amor, você está praticando a caridade. Do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, tudo é caridade. Não é só a esmola. A esmola, às vezes, é a menor parte da caridade, não é? Claro, quem está com fome precisa de um pão, não tenha dúvida. Mas não é só isso. A caridade ela é muito ampla. É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a grande amplitude da palavra caridade, do amor. Porque Moisés trouxe uma lei de justiça. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Jesus chega e fala, faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Ou seja, ame, perdoe, ande mais uma milha, perdoe quantas vezes forem necessárias. Se te roubarem a capa, dê a túnica. Então é amor isso aí. É para amar. Amar ao inimigo, isso é caridade. E muitas vezes, quando você ama o inimigo, como eu disse na palestra, que é um processo que não é assim de repente, você vai receber os louros de tudo isso, não é? Porque você está fazendo a caridade para você mesmo. Então, a caridade é uma missão, porque a missão do homem é amar, porque Deus é amor. Por isso que eu digo sempre, quando o homem ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Então, essa é uma missão importante para todos nós. É um compromisso que temos para com Deus e conosco mesmo. Perfeito, isso aí. Ó, daqui a pouquinho eu leio aqui os comentários que o pessoal fez aqui, que tem bastante coisa boa, mas eu vou pular sempre para as perguntas para a gente conseguir otimizar o tempo aí, tá? O Renato, ele fala aqui, ó, essas dificuldades colocadas nos nossos dia a dias, no nosso dia a dia, para comparecer aos nossos compromissos, a gente pode atribuir isso aos espíritos? Muitas coisas os espíritos influenciam na nossa vida, né? Por via de regra, diz a codificação, são eles que nos dirigem. Mas a última palavra é nossa. Sempre a última palavra vai ser nossa e a responsabilidade vai ser sempre nossa. Não adianta eu errar e dizer, porque eu fui influenciado. Porque eles não têm esse poder de realmente me manipular a esse ponto. A última palavra ou a última decisão sempre é minha. Por exemplo, eu, de repente, estou aqui no sofá, assistindo televisão, aí penso, eu vou até o bar tomar uma cerveja. Via de regra, o primeiro pensamento é meu. Mas se eu pensar assim, eu atraio para mim todos aqueles espíritos iguais a mim, que também sentem vontade de beber. Aí começa, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu começo a alimentar essa primeira ideia que eu tive, achando que os outros pensamentos são meus, já não são mais. Mas a decisão de ir ou não ao bar beber é minha. Eu vou se eu quiser. Por mais que eles influenciem. Então, eles influenciam sim,
né? Tem muitos espíritos inferiores, às vezes, que querem nos tirar do caminho. Isso é normal, mas Deus permite isso para o nosso crescimento, para que a gente saia vitorioso, para que a gente aprenda a discernir. Por isso que Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas é para o nosso próprio bem. Adão Donato falava sempre que os problemas, as vicissitudes da vida, funcionam como nosso personal trainer. Toda vez que a gente vê uma dificuldade, a gente cresce. Então, sempre o responsável vai ser nós mesmos. Perfeito. Ó, mais uma aqui, vamos ver. Gesualdo, há uma missão específica para os espíritas ou aqueles que compreendem que há reencarnação e vida pós-morte? Comparando com aqueles que não creem nisso? Há uma missão ou um compromisso específico? Sim. Olha, aquele que sabe mais será cobrado muito mais dele. Perfeito. Né? Então, Kardec fala ali no livro A Gênese dos instrutores de primeira ordem e dos instrutores, dos professores de segunda ordem. Os de segunda ordem são aqueles que aprendem aqui na Terra e começam a praticar. Os de primeira ordem são aqueles que já trouxeram conhecimento, né? E tem uma missão importante, como Eurípides Vassanufo teve, como Bezerra de Menezes teve e tem um compromisso importante ao ponto de querer permanecer na Terra para nos ajudar. Bezerra, quando foi convidado a ir ao mundo melhor, quando completou 50 anos do seu desencarne, Chico Xavier esteve naquela comemoração. Ele pediu para Celina, enviada de Maria, para deixar que ele permanecesse conosco, nos ajudando por amor a nós mesmos. Então, a nós espíritas, que eu considero, meus amados, como trabalhadores da última hora, detentores da terceira revelação, é uma missão extremamente importante. É uma responsabilidade e um compromisso que não devemos nos esquecer. Não é? E não é que a gente sabe é melhor do que ninguém. Não, não é isso. Não somos melhores do que ninguém, do ponto de vista moral e de crescimento espiritual. Não é isso. Mas nós temos conhecimento sobre a reencarnação, por exemplo, que outras doutrinas, mesmo que defendam a reencarnação, não conhecem a reencarnação como nós conhecemos, os mecanismos, como funciona direitinho. Então, nós temos obrigação de sermos até modelo, né? Por que não? Porque as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Não adianta nada eu falar aqui para vocês tudo isso e lá na rua me comportar de um jeito diferente, porque a gente é muito visto, aquele lá é espírita. Então, nós somos, sabe, responsáveis por isso, por sermos exemplo, na medida do possível. Somos ainda insignificantes, temos muitos defeitos, a gente precisa se policiar mais e ensinar aos outros aquilo que sabemos. Porque a luz, como disse Jesus, tem que ser colocada sobre o velador e não sob o velador. Né? Brilha a tua luz diante dos homens. Então, se nós temos luz, conhecimento espírita da terceira revelação, a gente tem obrigação. E que essa obrigação seja solene, de passar aquilo. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Mais uma aqui que eu acho que a gente já respondeu. A Vera Lúcia fala aqui, ó. Temos a nossa missão individual, mas também nós temos uma missão coletiva. Acho que a caridade foi algo que a gente comentou, né? Que é uma missão em comum para todos, né? Há algum outro ponto que destaca uma missão coletiva para todos? Olha, nós somos células do corpo de Cristo. Nós somos célula. Cada um tem a sua importância, não é? Seja uma célula de menor teor ou uma célula mais importante. Todos nós temos a mesma importância, porque é como uma grande engrenagem. Né? Então, nós temos uma missão coletiva, sim. Cada um que desenvolva a sua missão de acordo. Por exemplo, o Brasil tem uma missão. Chico Xavier disse que se o Brasil um dia aprovar a lei do aborto, o Brasil vai adquirir um karma coletivo incrível. Por que karma coletivo? Porque nós temos que defender o nosso lado, o nosso país, a nossa forma de pensar, a nossa Constituição, enquanto coração do mundo, pátria do Evangelho. Para isso nós temos o nosso mentor Ismael, né? Que cuida de tudo. Então tem também as missões coletivas, como tem também desencarnes coletivos, expiações coletivas. Né? Mas cada um, enquanto célula do corpo do Cristo, nós temos que fazer a nossa parte da melhor forma possível. Perfeito. Vamos lá. Mais duas aqui para a gente terminar. Tem a Leda que fez aqui uma pergunta. Ó. Se as situações de desafios, né, são oportunidades para o nosso crescimento, a nossa elevação espiritual,
como que então a gente evita ou tenta evitar esses gatilhos emocionais que ocorrem quando vem sempre uma prova à nossa frente, né? E que faz a gente, como você falou, às vezes pensar em desistir, né? Isso, muito boa a pergunta da Leda, muito boa mesmo. Jesus, quando subiu no Getsêmani, ele pediu para os apóstolos, ali, Pedro, João e Tiago, que subiram junto com ele, para vigiar e orar. Vigiar e orar. Né? Muita gente fala orar e vigiar, mudando a ordem, mas é vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Para que as nossas emoções não nos enganem, não nos faça cair. Então é preciso vigiar. Vigiar o quê? Vigiar o outro, vigiar minha esposa? Não, vigiar meus pensamentos, para a gente procurar ter a emoção sempre equilibrada. Porque a nossa emoção desequilibrada só nos traz prejuízos. Então, a ordem é vigiar, ou seja, estar sempre atento aos pensamentos, àquilo que vamos fazer. É dessa forma que nós vamos vencer aos desafios. Perfeito. E para finalizar, essa pergunta aqui é um pouquinho mais complexa, mas eu achei excelente aqui da Cibele também. Jesualdo, levando em conta que a nossa encarnação é programada, como eu devo saber o momento, por exemplo, de abrir mão de um relacionamento abusivo? Nós seremos punidos por sair de algo que não nos faz bem? Acho que até complementando, tipo, será que aquele relacionamento abusivo de fato não era uma prova que eu deveria passar? Pode se passar alguma coisa nesse ponto na cabeça, né, da pessoa. Cibele, o homem, ou seja, o espírito no reino nominal, é o único ser dotado de razão. Deus nos colocou na fronte algo chamado razão. Por isso nós somos animais racionais. Então, se o relacionamento está sendo abusivo, você não é obrigado ou obrigada a permanecer de maneira nenhuma. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Para isso, Deus nos deu inteligência. Não é? Claro, devemos amar na medida do possível, mas está sendo abusivo, muitas vezes é melhor romper com aquele relacionamento que pode trazer um prejuízo ainda maior para ambas as partes do que permanecer. Né? Se for preciso, nós voltaremos novamente com aquela mesma pessoa de uma forma diferente para aparar as arestas. Mas no momento, muitas vezes, o importante é que você não deixe que as coisas se compliquem cada vez mais. Né? Claro que a gente precisa amar, né? Mas você não é obrigado a permanecer com um comportamento que está te prejudicando e te fazendo sofrer. Isso não. Né? Você tem que perdoar, você tem que amar. Mas se estiver te prejudicando ou te levando a correr risco até de vida, não, tem que sair, tem que romper. Para isso, a doutrina espírita fala que o divórcio já foi algo que veio para separar aquilo que já estava separado, para pôr fim àquilo que já não tinha mais sentido. Embora nós sejamos espíritos eternos, aliás, infinitos, imortais. Vamos voltar quantas vezes forem necessárias. Mas os problemas estão aí para a gente raciocinar e ver se devemos continuar ou não. Né? Para isso Deus nos deu a razão. Jesualdo, muito, muito obrigado. Foi sensacional. Vou abrir aqui o microfone para o pessoal aqui. Deixa eu abrir aqui para o Ed. Mais uma vez, obrigado. Eu me senti naquelas situações onde eu sentava para escutar a história. Você é um cara sensacional para contar uma boa história, muito bom do jeito que você conta, e nos faz ficar instigado para saber mais. É muito legal mesmo. Obrigado pela sua forma de explanar e pela sua possibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, tá? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço mesmo a você e a Cibele pelo convite. Agradeço de coração. Faremos mais, com certeza. A Cris está aqui, a Cris vai fazer as vibrações para a gente. Ed, vamos combinar assim, ó, a Cris faz uma vibração aí mais curtinha, e aí você, assim que ela terminar, você já emenda na nossa música e a gente encerra por hoje aqui. Pessoal, eu quero agradecer antes a quantidade de interações que nós tivemos hoje nos comentários, acho que foi recorde, assim. Tivemos até agora mais de 70 comentários aqui. Então, o pessoal participando, batendo palma, elogiando, conversando, comentando sobre... Isso é maravilhoso, mostra o quanto a gente sente essa energia de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, mas vamos aqui para as vibrações também, para a gente compartilhar essa energia aqui que nós movimentamos. Vamos lá, Cris. Então, mais uma vez, agradecendo ao nosso palestrante,
por esses maravilhosos ensinamentos que trouxe a nós. Nós vamos aproveitando essa energia do bem, essa energia de luz e de amor, que nesse momento está envolvendo a todos nós, para irmos de encontro aos nossos melhores sentimentos e estarmos vibrando neste momento pela paz do universo, pela paz do nosso planeta, que o querido Mestre Jesus possa estar envolvendo o nosso planeta e toda a humanidade em sua luz, em seu amor, que cada um deste planeta possa estar recebendo neste momento as bênçãos do querido Mestre Jesus, para estar amenizando o sofrimento de cada um, que cada um possa estar recebendo aquilo que necessita nesse momento. Vamos então emanando nossas energias de gratidão, de amor, de paz para todo o universo, que essas energias também possam estar no lar de cada um de vocês, que essa energia também possa estar sendo renovada em nosso ser, e vamos assim deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve onde se fizer necessário. Mais uma vez agradecidos a Deus, vamos encerrando essa palestra de hoje através da nossa gratidão, e assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Veneno não penetra a mão, onde não há ferida, nem o mal atinge o coração daquele que não pratica. Quem é mau e violento não conhece essa verdade. Quem espalha no mundo o vento colhe sempre tempestade. Mas se fazes o bem na terra, não há o que temer. Os frutos de eterna paz no futuro irá colher. Mas se fazes o bem na terra, não há o que temer. Os frutos de eterna paz no futuro irá colher. Se plantas em solo fértil sementes do puro amor, teus frutos serão remédio para curar a tua dor. Mas quem faz o mal no mundo e esquece do bem fazer, no futuro, com certeza, todo mal irá colher. Mas se fazes o bem na terra, não há o que temer. Os frutos de eterna paz no futuro irá colher. Mas se fazes o bem na terra, não há o que temer. Os frutos de eterna paz no futuro irá colher. Muito bom, muito bom. Belíssima canção. Parabéns, Ed. Gente, boa noite, bom descanso, bom finalzinho de feriado. Gesualdo, mais uma vez, obrigado. Que todos tenham uma excelente semana. Quarta-feira que vem a gente está aqui reunindo mais uma vez e a gente espera a presença de todos. Quem ainda não segue a página do Eurípides, por favor, só clicar lá no botãozinho, começar a seguir, e vocês são avisados aí das próximas lives que a gente vai ter. Gente, uma ótima noite. Até semana que vem. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um beijo em cada coração.